Eu acho que o grande ponto aí, irmãos, é que a gente precisa entender de fato quem são os nossos inimigos e quem nos persegue. Ser os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, nós não podemos colocar sempre na mesma categoria dos impenitentes e rebeldes. Porque aqueles que perseguiam o povo de Deus eram os assírios, eram os babilônios, eram os egípcios, eram os romanos. Não eram pessoas carnais que saíram da igreja, né? Então, a categoria de identificar quem são os nossos inimigos é muito importante. Porque a gente não pode ser inocente ao ponto de, por causa de um tipo de pacifismo, não orar para a preservação da igreja e para a aplicação da justiça de Deus. Então, é muito importante entender quem são os nossos inimigos. Aqueles que perseguem a igreja nunca fez parte do povo de Deus. Nunca. Aqueles que perseguem a igreja eram os fariseus, eram os saduceus, eram os romanos, eram os povos pagãos. Não eram pessoas que saíram da igreja para tripudiar da igreja, para zombar do povo de Deus. Então, é muito importante identificar essa diferenciação. Então, por exemplo, porque a nossa categoria de inimigos são pessoas que são contra nós. Todos aqueles que são contra nós são inimigos. Mas é ser inimigo do povo de Deus e ser perseguidor do povo de Deus, né? Então, é importante identificar isso. Agora, outro ponto muito importante, quando ora para que a justiça de Deus seja aplicada e para que o testemunho da igreja seja preservado, por exemplo, quando uma pessoa que sai do nosso meio, e ela sai do nosso meio defraudando a gente, a liderança, a igreja, desejando realmente que a igreja acabe, sabe, usando uma das grandes maldades disso, irmãos, é quando você usa acontecimentos que foram conversados, que foram revelados em intimidade e lealdade, quando você usa isso por carnalidade. Sabe quando alguém abre o seu coração para você e você, poxa, você foi privilegiado por isso. Alguém confiou em você ao tal ponto de abrir o seu coração. E aí essa pessoa, ela fica com raiva de você a tal ponto, o que ela pega? Ela pega a sua confidência e ela lhe expõe. Então, o que é correto fazer, né? O que é prudente fazer? É não permitir que as suas orações sejam motivadas por vingança. Se você quer que a justiça de Deus seja feita, mas você usa isso de subterfúgio, de cortina de fumaça piedosa, mas na verdade você quer que a sua ira seja aplacada, aí eu acho que isso é muito perigoso. O perdão tem que estar aqui, no coração. Mas o perdão não quer dizer que a gente vai desenvolver relacionamento. Não quer dizer que a gente vai dar o benefício do nosso relacionamento. Não quer dizer isso. Porque em alguma medida, aqueles que saíram do nosso meio, tripudiando na igreja, acabando com a reputação da igreja, dos irmãos da liderança, nós sentimos algum tipo de satisfação quando esses caem. E eles mostram, quando são pegos, e eles mostram que aquilo que eles estavam imputando com a igreja e a liderança, na verdade, eles mesmos estavam vivenciando. Mas eu acho que o grande ponto realmente, e esses dias eu tenho refletido muito sobre isso, é saber qual é a motivação do coração. Porque perdoar e não nutrir raiva ou vingança no coração não quer dizer ser besta, não quer dizer ser romântica, não quer dizer ser inocente, não quer dizer. Né? Não quer dizer isso. Então, acho que o grande ponto é esse, né? Para que a oração é para que a igreja, o testemunho da igreja seja preservado, o testemunho do povo de Deus seja preservado. É para que aqueles que intentam contra a igreja do Senhor sejam revelados, sejam expostos. E se isso significa o mal para eles, eles já têm o mal. O mal eles já têm, que é ir contra a igreja do Senhor. É por isso que eu falei, por mais que você, irmão, por mais que você seja injustiçado com a igreja, nunca difame a igreja. Nunca. Sabe por quê? Porque o ímpio não vai fazer a categoria. Não, mas isso aqui é porque a igreja neopentecostal. Não, é porque isso aqui é uma igreja infiel. Igreja é igreja.
E esse é o testemunho que a gente vai dar ao mundo. Então, quando chega alguém aqui na igreja detonando algum pastor, eu posso até saber que o pastor é carnal, não sei o quê, eu posso até saber que aquela igreja é uma igreja ruim, nem igreja é. Mas isso para mim já me deixa de orelha em pé. Eu não confio, não. Eu não confio de jeito nenhum. Eu fico, opa, daqui a pouco vai falar de mim, vai falar da nossa igreja também. Então, nós nunca difamamos a noiva de Cristo. Nunca. Eu não faço isso com a minha esposa, eu não faço isso com a sua esposa, com o seu marido, porque eu vou fazer com a de Cristo. Vou fazer isso com a noiva de Cristo. Então, por mais que nós sintamos injustiçados, a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Né? É ao Senhor que pertence a vingança.